Você ouve seu nome como se fosse uma sentença. Não é chamado de amigo. É chamado de réu. Um mensageiro atravessa o pátio e não vem com sorriso, vem com a respiração curta de quem carrega problema. Ele para diante de você, engole seco, e diz que o Senhor quer falar, agora. Seu estômago afunda. Você sente o peso da chave do armazém na cintura como se ela queimasse. Sua mão sua, e a chave escorrega 1 milímetro, lembrando você de tudo que passa por suas mãos. Azeite, trigo, contratos, dívidas e confiança. Você atravessa o corredor rápido. Não dá tempo de ensaiar desculpa. Não dá tempo de organizar as contas. A porta está aberta, como se o julgamento já estivesse decidido. O patrão está sentado. O olhar dele não pede explicação, exige verdade. E então a frase cai como pedra, e você sente no peito, que é isso que estou ouvindo a seu respeito. Você tenta respirar. Sua língua cola no céu da boca. Ele não espera a resposta. Ele continua, como está escrito em Lucas 16, versículos 1 e 2. Preste contas da sua administração, porque você não poderá mais administrar. Não poderá mais. Aquelas 3 palavras já são a pobreza encostando na sua porta. Você não pensa primeiro em dinheiro. Você pensa em vergonha. Você imagina os outros administradores comentando. Você imagina sua família olhando você como quem olha um homem quebrado. Você imagina seu nome perdendo valor. Você sai dali com o corpo inteiro duro. O ar parece mais pesado. Cada passo no chão parece anunciar: demissão, demissão, demissão. O mundo não espera você se recompor. O mundo só empurra. E agora o coração começa a falar com você, e não é oração bonita. É cálculo. É sobrevivência. É o desespero tentando ser inteligente. Você se encosta num canto, como se o canto pudesse segurar o futuro que desaba. Você fecha a mão com força, a unha machuca a palma. E você pensa, como está escrito em Lucas 16, versículo 3, que farei agora? Meu Senhor está me tirando a administração. Não tenho forças para cavar e tenho vergonha de mendigar. Você sente essa frase na garganta. Não tenho forças. Seu corpo já sabe que não aguenta a enxada. Tenho vergonha. Sua alma já sabe que não aguenta a tigela na mão. Você precisa de um terceiro caminho. Um caminho rápido. Um caminho que nasce do susto. E então, no meio do medo, a mente acende. Não é luz santa. É luz de urgência. Você se endireita. Você decide. Você diz para si mesmo, com a pressa de quem está com a corda no pescoço, como em Lucas 16, versículo 4, já sei o que vou fazer para que, quando perder a administração, haja quem me receba em sua casa. Receba em sua casa. Você está construindo abrigo com o que ainda tem: influência, caneta, pergaminho, a última chance de rearrumar o mundo antes que a porta feche. Você convoca os devedores, um por um. Rápido, antes que o patrão mude a fechadura. Você manda chamar o primeiro e o homem chega desconfiado, olhando para os lados, como se todo lugar fosse armadilha. Ele segura o capuz com as 2 mãos. Sua voz sai fina: o Senhor me chamou. Você não dá tempo para conversa. Você abre o registro. O pergaminho faz um som seco, como pele velha. Você aponta com o dedo. E pergunta, como está escrito em Lucas 16, versículo 5, quanto você deve ao meu Senhor? O homem engole. A dívida tem peso. Ele responde, como em Lucas 16, versículo 6, 100 barris de azeite. 100. Você vê o medo nos olhos dele. Ele sabe que aquela dívida é uma pedra amarrada no pescoço. Você sente o poder na sua mão, não o poder de fazer justiça, mas o poder de mudar números. Você se inclina para frente, abaixa a voz, como quem oferece segredo. Você diz, ainda em Lucas 16, versículo 6, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Sente-se depressa. A palavra depressa é uma lâmina. É o tempo correndo. O homem se senta com pressa, o joelho bate no chão, o pergaminho treme. A mão dele treme quando pega a pena. A tinta quase derrama. Ele olha para você como quem pergunta: é real? Você sustenta o olhar sem piscar.
Você quer que ele entenda: eu estou te dando alívio, e eu vou cobrar isso depois, não com dinheiro, mas com porta aberta. Ele escreve 50. Aquele número parece milagroso para ele. E quando ele termina, ele solta o ar que estava preso fazia anos. Você vê a gratidão nascer no rosto dele como água em terra rachada. E você não para. Você chama outro. Você chama outro. Você está costurando o futuro com linha de desconto. O próximo chega com a testa suada, tentando parecer forte. Você pergunta, como em Lucas 16, versículo 7, e você, quanto deve? Ele responde, 100 barris de trigo. Você nem finge pensar muito. Seu tempo é curto. Seu coração bate como tambor. Você diz, ainda em Lucas 16, versículo 7, pegue a sua conta e escreva 80. O homem arregala os olhos. O mundo dele muda em uma frase. Ele pega o pergaminho como se fosse frágil. Ele escreve 80. O som da pena no papel é o som da esperança acontecendo. E você continua. Um por um. Você não está fazendo amigos por amor, está fazendo abrigo por desespero. Mas ainda assim, pessoas vão respirar por causa do que você faz. Pessoas vão dormir menos pesadas por causa do que você escreve. A cada assinatura, você sente duas coisas brigando dentro de você. Uma é culpa, porque você sabe que isso é desonesto. A outra é alívio, porque você sente a rede se formando. Você imagina a porta se abrindo. Você imagina mesas. Você imagina um lugar para cair quando você cair. E a pergunta martela: quando ele descobrir, o que ele vai fazer comigo? Você termina o último ajuste e seus dedos estão manchados de tinta. Mancha que não sai fácil. Mancha que parece símbolo do que você se tornou. Você respira fundo e espera o trovão. Porque a notícia não fica escondida. O patrão descobre. E agora você está de pé diante dele de novo. Sua garganta seca. Seu coração quer pular pela boca. Você espera grito. Você espera humilhação. Você espera que ele faça você exemplo público para que ninguém ouse repetir. Mas o rosto dele não vem com fogo. Vem com um tipo estranho de respeito. E você fica confuso, porque você conhece a lógica do mundo. Erro recebe punição. E você erra grande. Só que, em vez de esmagar você, ele diz algo que corta você por dentro. Ele reconhece a frieza rápida da sua decisão. E a Escritura diz, em Lucas 16, versículo 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Você quase não acredita no que ouve. E você sente a pele arrepiar, porque o elogio não é a aprovação da sua sujeira, é um espelho da sua urgência. E nesse exato ponto, é como se Jesus estivesse no mesmo pátio com você. Ele vira o rosto para os discípulos, e para mim, e para você, e a parábola deixa de ser história distante. Ela vira uma pergunta viva, batendo no peito. Jesus diz, ainda em Lucas 16, versículo 8, pois os filhos deste mundo são mais astutos em lidar com seus semelhantes do que os filhos da luz. Mais astutos. Você sente a frase incomodar, porque Jesus não está pedindo que você seja corrupto. Ele está mostrando que o mundo entende urgência. O mundo entende prazo. O mundo entende que amanhã chega cobrando. E às vezes, os filhos da luz agem como se a eternidade fosse lenta, como se o reino pudesse ser empurrado para depois. E agora, enquanto essa parábola pulsa, séculos antes, e ao mesmo tempo, agora, outra cena grita a mesma urgência. Porque existe um homem que também recebe um prazo. Só que o prazo dele não é demissão. É morte. O rei Ezequias está deitado. O corpo pesa. A respiração raspa. A garganta queima. Ele não controla mais o próprio futuro com tinta e pergaminho. Ele só tem cama, febre e o som do próprio coração falhando. E então o profeta Isaías entra. Não entra sorrindo. Ele entra com a palavra que ninguém quer ouvir. E Isaías diz, como está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai se recuperar. Ponha em ordem. É a mesma sensação do administrador ouvindo preste contas. É a vida dizendo, você tem prazo.
Ezequias vira o rosto para a parede. Ele não vira para fugir. Ele vira porque não quer que ninguém veja o rosto dele desmoronar. Ele fecha os olhos com força. Ele lembra de decisões, alianças, batalhas, orações antigas. Ele sente o medo cru, aquele medo que não tem palavras bonitas. E a Bíblia diz, em 2 Reis 20, versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele ora. Não é discurso. É gemido com frases. Ele diz, como em 2 Reis 20, versículo 3, lembra-te, Senhor, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e devoção sincera. Fiz o que tu aprovas. A voz dele falha no meio. A garganta trava. A lágrima escorre quente, como se queimasse o rosto. Ele não está barganhando como quem compra Deus. Ele está agarrando o único chão que resta, relacionamento. E o texto diz que Ezequias chora amargamente. Amargamente. O choro dele não é elegante. É o choro de quem percebe que o tempo não é infinito. É o choro de quem entende a urgência que o administrador tenta imitar com esperteza humana. Esaías ainda não saiu do palácio quando Deus fala. Antes que os passos do profeta terminem o corredor. E Esaías volta com outra palavra. Em 2 Reis 20, versículo 5, o Senhor diz, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. E no versículo 6, acrescentarei 15 anos à sua vida. 15 anos. Um presente. Um prazo estendido. Uma misericórdia que dá tempo. E agora preste atenção, o que você faz quando Deus te dá tempo? Você vive como quem entende eternidade, ou você volta a administrar como se tudo fosse seu? Porque a parábola de Lucas 16 não está falando só de dinheiro. Está falando de administração, de prazo, de destino. E, como se o céu insistisse em nos empurrar para essa pergunta, outra história se levanta, agora no Novo Testamento, com passos rápidos e barulho de moedas. Um homem pequeno corre por uma rua, sentindo o coração bater no pescoço. Ele não corre de um patrão. Ele corre de um encontro. Zaqueu sobe numa árvore. A casca arranha as mãos. A roupa prende no galho. Ele não se importa. Ele precisa ver Jesus. Ele precisa olhar nos olhos daquele que muda destinos. A multidão murmura. Zaqueu é cobrador de impostos. É homem de números. Homem de porcentagens. Homem de descontos, só que os descontos que ele faz sempre são para ele, não para os outros. Jesus para debaixo da árvore, levanta o rosto, e diz algo que derruba Zaqueu por dentro. Em Lucas 19, versículo 5, Jesus diz, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Desça depressa. De novo a pressa. De novo hoje. De novo o reino não esperando. Zaqueu desce. O pé escorrega no galho, ele quase cai. Ele segura. Ele aterrissa no chão com poeira subindo. Ele olha para Jesus, e pela primeira vez em anos, ele sente vergonha do jeito certo, não a vergonha que paralisa, mas a vergonha que abre espaço para arrependimento. As pessoas reclamam. Em Lucas 19, versículo 7, todos o viram e começaram a resmungar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Jesus não retrocede. Ele entra. E dentro daquela casa, sem precisar de ameaça de demissão, sem precisar de profeta dizendo você vai morrer, Zaqueu é atingido por uma graça que dá choque. E então, em Lucas 19, versículo 8, Zaqueu se levanta e diz, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele não está fazendo rede de acolhimento como o administrador desonesto. Ele está desfazendo a rede de pecado. Ele está transformando dinheiro em misericórdia. E Jesus responde, em Lucas 19, versículo 9, hoje houve salvação nesta casa. Hoje. O administrador desonesto age depressa por causa do medo do amanhã. Zaqueu age depressa por causa da alegria do hoje. Agora o tema amarra as 3 cenas como corda firme, prazo, urgência, administração. O administrador ouve preste contas, Lucas 16, 1 e 2, e corre para garantir futuro.
Ezequias ouve e põe em ordem sua casa, segundo Reis 20, 1, e corre para Deus com lágrimas. Zaqueu ouve e desça depressa, hoje, Lucas 19, 5, e corre para uma vida nova, com generosidade escancarada. E agora Jesus fala diretamente sobre você. Não como ameaça vazia, como verdade que salva. Em Lucas 16, versículo 9, Jesus diz: "Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas." Quando ela acabar. Ela acaba. O dinheiro acaba. O tempo acaba. A força acaba. A saúde acaba. O cargo acaba. E, de repente, o que parecia sólido vira poeira na mão. Então Jesus continua apertando o coração com uma chave simples, em Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Fiel no pouco. É no pouco que seu caráter grita. É no pouco que você decide se o dinheiro é ferramenta ou trono. E Jesus vai direto no nervo, em Lucas 16, versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Verdadeiras riquezas. Existe riqueza que não cabe em banco. Existe tesouro que não depende de moeda. E ele fecha a porta da duplicidade com força, em Lucas 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem. Não é difícil. É não podem. Porque um sempre puxa a coleira. Um sempre vira dono. E agora a palavra não deixa a gente escapar só emocionado. Ela empurra para a decisão. Porque, se o administrador desonesto tem pressa para garantir teto na próxima semana, por que você não tem pressa para garantir fruto na eternidade? Se Ezequias chora porque entende que a vida tem prazo, por que você vive como se tivesse infinitos amanhãs? Se Zaqueu transforma metade dos bens em misericórdia num único encontro, por que você espera quando sobrar? Jesus está encostando no seu extrato. Na sua fatura. Na sua compra por impulso. Na sua ansiedade de acumular. Ele está encostando no seu medo de faltar, porque o medo de faltar é uma religião silenciosa. Mas presta atenção, você não dá para ser aceito. Você dá porque já foi aceito. Você não administra para virar filho. Você administra porque já foi adotado. Você não é salvo por generosidade. Você é tornado generoso porque foi alcançado pela salvação. O dinheiro quer ser senhor. Jesus quer ser senhor. E um senhor exige, aperta, drena, promete segurança e entrega prisão. O outro senhor entrega vida, dá paz, dá propósito, e te ensina a usar tudo, inclusive dinheiro, como instrumento de amor. Então aqui está o espelho, você também é um administrador. Você administra tempo, corpo, dons, oportunidades, dinheiro, palavras, influência. E um dia, sem aviso, a frase chega: preste contas. Não para te destruir, para te acordar. Porque existe um modo de viver em que você acorda todo dia achando que o mundo é seu patrão. Você corre, você paga, você acumula, você se defende. E no fim, você percebe que trabalhou para um senhor que nunca te amou. E existe um modo de viver em que você acorda sabendo que Jesus é seu Senhor. E então você trabalha com liberdade. Você planeja com paz. Você dá com alegria. Você investe no reino como quem sabe que o futuro é real. E aqui a transformação começa prática, concreta, com passos que o céu reconhece. Troque a ansiedade por mordomia. Você não espera sobrar. Você planeja generosidade como prioridade. Você decide antes do impulso. Você coloca o reino no orçamento como ato de fé. Transforme dinheiro em misericórdia. Você sustenta missionários. Você socorre necessitados. Você investe em discipulado. Você abre a casa e a mesa. Você faz do seu recurso uma ponte para alguém encontrar Jesus. Rejeite a duplicidade. Você para de dizer Deus é meu Senhor enquanto o medo do dinheiro decide suas escolhas.
Você chama Mamon pelo nome. Você quebra o altar invisível. E agora o convite não é performance. É resposta. Se você sente hoje que está administrando mal, não só dinheiro, mas a vida, não corra para desculpas. Corra para Jesus. Se você sente que o coração está preso no amanhã, volte para o hoje de Deus. Porque, como Ezequias, você pode virar o rosto para a parede e chorar, e Deus vê. Como Zaqueu, você pode descer depressa, e Jesus quer entrar. Como administrador, você pode perceber que o prazo existe, mas agora, em Cristo, você não precisa de astúcia suja, você precisa de fidelidade urgente. Então ore comigo com honestidade, não para parecer forte, mas para ser livre. Jesus, eu confesso, eu tenho servido ao dinheiro com meu medo, com minha pressa, com meu controle. Eu quero servir a Ti. Quebra o poder de Mamon sobre mim. Me ensina a ser fiel no pouco. Me dá coragem para investir no eterno. Entra na minha casa hoje, como entras na casa de Zaqueu. Eu sou teu. Amém. E se essa palavra queimou no seu peito, não trate isso como emoção. Trate como chamado. Hoje, ainda hoje, escolha uma atitude prática, uma oferta com propósito, uma ajuda concreta, um plano de generosidade, um acerto de dívida, um pedido de perdão, uma decisão de simplicidade. Porque o reino é real. O tempo é curto. E Jesus é um Senhor bom. Aqui é o evangelista Lu Martins, do Palavra Pura. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa acordar para a urgência do eterno. E escreve nos comentários: eu escolho servir a Deus. Em nome de Jesus.